Esse acordo bilateral entre Brasil e Itália, o Brasil também tem algum outro acordo com algum outro país? Tem, tem. São diversos países que o Brasil tem acordo, não são todos, mas são diversos. Para ter uma ideia, o último que foi aprovado foi o dos Estados Unidos. Então, até o ano passado, até o começo do ano passado, não tinha acordo com os Estados Unidos ainda. Mas hoje tem com a Alemanha, tem com o Japão, tem com alguns países da África, tem com Portugal, tem com o Mercosul aqui inteiro, né? Tem vários. Então, o pessoal que faz cidadania italiana, né? Tem muitos que vão para a Alemanha trabalhar. O pessoal que está trabalhando na Alemanha, pelo que eu estou acompanhando, tem, principalmente nas sorveterias, né? Tem o registro certinho. É só guardar aqueles papéis lá que vai conseguir utilizar o tempo da Alemanha para se aposentar no Brasil também com tranquilidade. O tempo da Alemanha também vale. Então, tem todos esses acordos. Aqui tem uma pergunta, ó, da Márcia. Sou autônoma e pago o MEI. Isso conta para se aposentar? Eu não sei o que é o MEI. Não sei se tu O sabe. MEI é o microempreendedor individual. É Ah, quando tu quer trabalhar com um CNPJ, mas o teu rendimento é um pouco menor, né? Aí tu não abre uma empresa com todas as taxas. O MEI paga, se eu não me engano, é R$ 50 por mês. Já engloba todos os impostos, contribuições sociais. É excelente para começar. Só tem um limite de faturamento baixo, né? E pode contratar somente um funcionário. Então, por isso, muitas vezes não é viável para todo tipo de empresa. Mas é um bom começo o MEI. E vai contar com certeza. Vai contar. Ah, isso é importante. Olha lá, ó. Carlos, tu tem alguma dica importante para quem está iniciando no mercado de trabalho, seja no Brasil, seja na Europa? Qual a tua dica, assim, dica de ouro? A minha dica de ouro realmente é procurar fazer o trabalho regular em termos de registro, né? Principalmente no que diz respeito à previdência social. Então, quando tu vai montar uma empresa ou se tu vai trabalhar numa empresa, vê se tu consegue fazer o registro certinho, né? Porque muita gente está trabalhando na Itália e às vezes está trabalhando irregular ali, né? Ou vamos dizer aquele sistema part-time que eles falam, mas na realidade trabalhando o dia inteiro. Então tem que tentar botar o mais próximo da realidade possível para conseguir fazer esse tempo contar todo, né? Porque essa questão do part-time é outra coisa que dá bastante complicação na hora de juntar os tempos, porque como eu tinha explicado, ele tem um, tu precisa ter um tempo mínimo para contar a contribuição, né? No Brasil é um valor mínimo, digamos assim, mas na Itália é um tempo mínimo. Então, eles fazem tipo uma soma desses tempos part-time para contar a tua contribuição. Então, tem que estar atento a esses detalhes de registro. Se for possível, né, nem sempre é, mas se for possível, procurar trabalhar assim, registrado certinho, para poder contar com esse tempo no futuro, né? Porque quando a gente é jovem, a gente acha que vai estar 100% para sempre, né? Mas a velhice chega para todo mundo e eu tenho muitos clientes que chegam no escritório e dizem assim, bah, por 6 meses eu podia tá melhor, né? Ou tá me aposentando agora, ou tá recebendo um salário melhor. Aqui no Brasil tinha uma prática muito comum de tu estar trabalhando um determinado tempo, porque também trabalhava-se muito tempo na mesma empresa, né? Essa nova geração já não fica mais tanto tempo na mesma empresa. Mas antigamente se fazia uma carreira dentro de uma empresa, né? E aqui na região, principalmente, eu não sei se no Brasil todo, eu falo de Santa Catarina, as pessoas trabalhavam, por exemplo, 2, 3 anos, 4 anos, e faziam um acordo com o empregador para poder receber o fundo de garantia e o seguro-desemprego. Mas continuavam trabalhando. E aí recebiam por 6 meses de seguro-desemprego, aí faziam um novo fichamento, trabalhava mais 3, 4 anos, fazia um novo acordo, recebia o seguro-desemprego. Isso, questão de receber o seguro-desemprego não importa nem um pouco. Mas o que acontece? Esses 6 meses a cada 4 anos, quando chega na hora de se aposentar, fazem falta, né? Então a pessoa poderia ter mais tempo de contribuição, poderia já estar se aposentando, e a pessoa diz assim, meu Deus, eu trabalhei já 40 anos e não posso me aposentar. Eu disse, claro, ficou pegando seguro-desemprego, esse tempo de seguro-desemprego não vai contar. Então, são coisas que depois, né,
A pessoa pode sentir falta. Sim, entendi. O tempo que tu estava no seguro não conta. Ou Não seja, tu conta porque não abriu teve mão contribuição. de 6 meses, vamos dizer assim, né? Exato, exatamente. Para o INSS vai ser como se fosse 6 meses parado. Sim, sim. E digamos, Carlos, que eu e o Tarcísio, né, a gente precisa de uma consultoria tua. A gente entra em contato contigo, né? E quais são as documentações, alguma coisa que tu vai precisar que a gente deve providenciar? Isso a gente morando aqui, né? Perfeito. O ideal é quem tiver identidade CPF, já dá para mim começar a fazer a investigação, né? Se tiver carteira de trabalho, daí eu vou precisar da carteira de trabalho, com todas as informações, né? Só foto mesmo. Só a foto, não precisa do documento original. E aí vai depender dos vínculos que a pessoa tiver, né? Eu faço aquela entrevista, vejo o histórico da pessoa, e aí, trabalhei com insalubridade. Aí eu digo, preciso de tal documento. Tem? Não tem. Aí eu explico como é que eu faço para pegar. Eu mesmo pego por aqui, se a empresa for no Brasil, né? E aí eu vou passando a lista de documentos certinho. Os documentos que a pessoa precisa assinar, eu envio para ela também, ela imprime, assina, escaneia e me manda de novo. E não precisa ficar com o original. Até dependendo da pessoa, se ela tem um pouco mais de experiência, a gente consegue fazer a assinatura digital, né? Mediante certificado digital, daí eu passo o link, a pessoa faz um cadastro num determinado site, consegue autenticar por ali a assinatura também. Tem sido utilizado bastante depois da pandemia e não é exigido, mas também é uma boa prática. E é bem tranquilo nesse aspecto. Eu faço a entrevista, passo certinho, mas tendo identidade CPF, né, identidade CPF para mim ter as informações, né, para mim poder fazer o cadastro. Se a pessoa não tiver o número de CPF, aí precisaria fazer algum cadastro na Receita Federal para a gente conseguir esse documento, né? Então, a pessoa de repente foi para a Itália, perdeu os documentos do Brasil, não sabe mais, tem que ver se tem algum parente aqui que tem alguma coisa, ou a gente vai ter que fazer um novo requerimento na Receita Federal. Mas Ok. tudo isso eu Uma acompanho, pergunta. Marinho. Ótimo, beleza. Tem uma pergunta aqui, ó, do Tiago. Gostaria de saber se o PPP no Brasil é válido para a redução do tempo de trabalho na Itália. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque a conversão O do que é o tempo é... PPP? Se tu puder explicar primeiro, que eu não sei. Tá. O PPP é o Perfil Profissionográfico Previdenciário, é um documento onde a empresa vai falar especificamente o perfil da profissão da pessoa que ela tá trabalhando na empresa. Então, por exemplo, o João trabalhou na metalúrgica tal. Ele trabalhava na função de soldador. Aí vai estar o PPP, vai estar lá o período que ele trabalhou, a função de soldador, o que o soldador faz e a que tipo de agente o soldador estava exposto. A ruído, a calor, a sei lá o que. E aí, do lado, vai estar assim, os EPIs que ele usava, ou seja, ele usava abafador de ouvido, usava óculos, usava luva. Vai estar os códigos desses EPIs, que precisa ter esses códigos. E vai estar o grau, né? Dependendo, por exemplo, ruído, 89 decibéis, 85, né? 80 decibéis. Vai estar todas essas informações. Esse PPP vai ser analisado por um médico, que é o, que é o perito, Perito? que é o perito que analisa esses documentos no INSS. E ele vai avaliar e vai dizer, realmente está exposto à insalubridade. E aí esse tempo vai ficar passível de conversão, né? Aí, quando for fazer o requerimento do benefício na Itália, é bom ter feito esse reconhecimento no Brasil antes, né? Porque no CNIS, se a empresa fez tudo certo, eu vejo 1% das empresas fazerem, vai ter lá uma indicação no CNIS com código IEAN, que esse IEAN significa Exposto a Agentes Insalubres, ou seja, ou indicação de atividade especial. E ali esse código vai ser um indicador para o INSS que a pessoa estava realmente exposta, né? Aí precisa juntar o PVP para esse tempo ser validado como especial. Então, eu acredito que sim, que na Itália vai valer como especial, mas teria que
cada caso é um caso. Ele teria que primeiro validar isso no Brasil, que às vezes não consegue de primeira, e talvez até com uma ação judicial, para depois conseguir enviar para a Itália. Por isso que é bom fazer tudo com antecedência mesmo, né? Sim. Temos uma outra pergunta da Mari. Marielle, meu avô tem 87 anos e está aposentado há uns 30 anos. Recebe um salário mínimo. Será que seria aplicado o fator previdenciário positivo para ele? Pois é. É que assim, ó, no exemplo que eu dei, o meu cliente ele estava aposentado por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela tem como base a incapacidade para o trabalho, né? Então, ela é uma aposentadoria, digamos assim, temporária. Por quê? Se a pessoa recuperar a capacidade de trabalho, ela pode cortar a aposentadoria. Então, nas leis previdenciárias brasileiras, o tempo de aposentadoria por invalidez conta como tempo de contribuição. Então, no caso do meu cliente, ele passou 30 anos aposentado, ele teve 30 anos de contribuição contados, né? A outra regra que tem nas leis previdenciárias brasileiras é de que o benefício previdenciário é irrenunciável. Então, no caso do avô dela, teria que ver que tipo de aposentadoria que ele tem. Se ele se aposentou na época por tempo de contribuição, aposentadoria especial ou aposentadoria por idade, esses benefícios hoje ele não tem como mudar. Não tem mais como mudar. Existia uma tese até que estava em ação judicial e foi julgada pelo STF da desaposentação, que era pegar e tu cancelar a aposentadoria antiga para solicitar uma nova. Porque necessariamente muitos aposentados continuaram trabalhando, né? Então a pessoa se aposentou, trabalhou mais 20 anos, ele queria pegar aqueles 20 anos e fazer uma nova aposentadoria. Só que o STF disse que não pode. Então, tu tens aquela aposentadoria que tu pegou, é aquela e deu. Tu pode trabalhar mais, contribuir mais, mas não vai ter direito a uma nova aposentadoria. Então, no caso dele, teria que analisar que tipo de aposentadoria que ele teve. Se ele estava aposentado por invalidez, né, que é plenamente possível, aí dá para analisar. Dá para analisar e ver se é o caso realmente de entrar com essa revisão. Vamos a uma outra pergunta da G. Da Jerusa. Se saio da empresa, já posso pedir o PPP independente da minha idade ou o tempo faltante para a aposentadoria? Claro, o PPP a empresa é obrigada a fornecer a qualquer momento. Na minha opinião, ela deveria fornecer junto com a rescisão já o PPP, né? Mas não é prática fornecer. Então, o empregado deve pedir esse PPP. Realmente pode pedir e eles têm que fornecer. E o PPP é quanto antes pegar, como eu disse, quanto antes pegar esse tipo de documento, melhor. Porque depois a empresa quebra, depois as situações mudam, né? Então, também tinha caso, por exemplo, do meu cliente, de clientes que eu tive, que eles, na época que eles trabalhavam, a função deles era muito insalubre. Então, tinha muito ruído, tinha muita graxa, muito óleo que eles manuseavam, não tinha EPI. E aí ele foi pedir o PPP 10 anos depois que ele saiu. Só quando ele foi requerer a aposentadoria. O que aconteceu? A empresa se modernizou, botou máquinas, montou toda uma estrutura de segurança de trabalho, né, que a gente chama de SST, ou seja, o ruído reduziu 100%, não tem mais contato com graxa, ou seja, quando eles fizeram o PPP dele, já não estava mais apontando insalubridade. Então a gente teve que conseguir, mediante inspeção previdenciária ou até prova judicial ou outros laudos contemporâneos, consegui comprovar que na época que ele trabalhou estava exposto. Então, no caso dela, saindo da empresa, ela já pode solicitar e ver, não, isso aqui que eu trabalhei está errado. Eu estava exposto a um ruído muito maior do que esse aqui. E já fazer a correção na hora. Porque deixar para fazer a correção 15 anos depois vai ficar mais difícil de provar, né? Isso é bem interessante. Boa dica. Boa dica, ótima dica. Eu queria que tu falasse mais um pouquinho, então, da tua empresa, os serviços que vocês oferecem, né? Tu já falou quais as documentações que seria de início necessárias. E eu gostaria, então, que tu focasse um pouquinho no trabalho que vocês executam no teu escritório. Tarcísio procurou o Carlos. Como é que é esse trâmite? Show de bola. Entrando em contato com a gente, pode ser pelo site,
pelo Instagram, qualquer que for o caminho, a gente vai fazer a primeira orientação, né? Que é tirar aquela dúvida que a pessoa tem e direcionar, né? Se for o caso de realmente fazer uma consulta completa para fazer a análise da documentação, se for o caso de fazer um planejamento previdenciário, ou até de já requerer um benefício, ou entrar com uma revisão, a gente vai partir dali para esse trabalho, né? Então, esse primeiro atendimento, para tirar essa dúvida, não é cobrado, a pessoa pode mandar pergunta sem medo. A gente está aqui para ajudar também, assim como eu respondo as perguntas aqui na live, eu respondo as perguntas das pessoas. E aí, a partir dali, eu vou fazer a orientação, vou solicitar os documentos, né? Se a pessoa já puder entrar em contato com o RG e o CPF, como eu falei, já vai adiantar um pouco. E aí a gente vai direcionando. O trabalho dá para ser feito todo online. Se for um benefício, por exemplo, de incapacidade, então a pessoa ela está contribuindo no Brasil aqui, está pagando como facultativo, mas sofreu um acidente, foi atropelado aí na Itália, vamos supor que aconteça, né? E precisou ficar com o pé engessado por 2 meses. Ela pode solicitar um auxílio-doença, tá? Ela teria direito ao auxílio-doença. O que ela tem que fazer? Ela tem que fazer o requerimento e fazer a perícia. A perícia ela pode ser feita ou numa agência do INPS ou no consulado, tá? Nos dois dá para fazer essa perícia, mediante o agendamento. Então a gente consegue até auxiliar com isso também. Eu tive na Itália no começo do ano, antes da pandemia pegar, visitei a agência do INPS de Verona, até fiz alguns posts no Instagram a respeito. E achei bastante curioso o fato de como é semelhante às agências de INSS da Itália e do Brasil, porque são lugares assim um pouco melancólicos, vamos dizer assim, né? Então, e já tenho essa ideia de fazer as pessoas fazerem tudo online, então tu chega ali, parece meio abandonado e as pessoas estão numa fila, e é igual nos dois países, então... Mas eu acredito que a perícia também ela é feita da mesma forma que é feita no Brasil e não deve ter muita dificuldade nesse aspecto. Então, a gente pode auxiliar nisso. Então, o mesmo benefício com perícia dá para fazer na Itália também. E os benefícios sem perícia, que seria uma aposentadoria por idade, uma pensão por morte, um outro benefício nesse sentido, dá para fazer tranquilamente sem a presença da pessoa. Então, eu consigo fazer tudo online. O requerimento do benefício e a ação judicial também, se for necessário. Porque os processos também são digitais, né? E em caso de audiência, a gente pode fazer as audiências virtuais também. Agora, com a pandemia, as audiências virtuais já se popularizaram, né? Já não se tem mais aquele receio que se tinha antes, né? De repente haver algum tipo de empecilho numa realização de uma audiência, né? Do tipo... Porque a audiência tem umas certas formalidades. Então, tu vai ouvir uma testemunha. Se a testemunha ouviu o que a outra testemunha falou, já meio que fica tendenciosa o depoimento da testemunha, né? Porque já vai saber o que o juiz perguntou e tal. Só que esse tipo de medo de ter esse erro na audiência já não existe mais também. Então, os juízes aceitam, o INSS aceita. Dá para fazer tranquilamente uma audiência virtual. Outro procedimento também que está muito comum agora nos processos judiciais previdenciários é a utilização de depoimentos em vídeo, né? Então, a gente consegue fazer prova com depoimento em vídeo. A pessoa grava um depoimento, né? Eu mando as perguntas, ela grava respondendo as perguntas, o vídeo, e eu anexo o vídeo no processo. O juiz está aceitando 100% também, não tem problema nenhum. Poxa, que bacana isso. Mas isso é só na Previdência ou de forma geral? Eu estou vendo essa prática na Previdência. Na Previdência. Na Justiça Federal, especificamente. Na Justiça Estadual, eles estão ainda um pouco... Não é tão comum, porque são outros tipos de processo, né? O processo previdenciário, ele é muito... Ele é muito específico no sentido das provas que tens a produzir, né? Então, o juiz, ele já meio que... Como ele já viu muitos processos, e ele já conhece o lado do INSS, já conhece o lado do segurado, ele sabe quais são os pontos, né, onde uma pessoa pode estar mentindo. Os pontos onde uma pessoa pode estar exagerando um pouquinho, e os pontos onde uma pessoa quer falar a verdade, mas ela falta para ela as palavras, né? Então, ele consegue fazer essa leitura sem muita dificuldade.
É Carlos, diferente, por exemplo. com relação a honorários, eu não quero que tu diga os valores dos teus honorários, mas como é que são cobrados os honorários? É por hora? É por, digamos, por tempo? É por processo? Como é que são cobrados os honorários? Perfeito. Os honorários, se for requerido um benefício, aí a gente cobra conforme o resultado do benefício, né? Então, Um sendo percentual. concedido, um percentual. Se for algum serviço, né, a gente tem uma tabelinha conforme o serviço que é solicitado. Então, a pessoa pediu para mim providenciar o PPP dela, cobra um determinado valor para providenciar o PPP. Para fazer uma correção do CNIS, um determinado valor. Para fazer um cadastro do NIT, também é outro valor. E assim vai.